O que vem na cabeça é que uma parte, pelo que a gente estava analisando a pesquisa, que uma parte dos eleitores que não querem nem Lula nem Bolsonaro e estavam acreditando na viabilidade de uma candidatura forte na terceira via, e, ao que tudo indica, parece que eles estão se cansando, né? E acabam migrando, alguns deles acabam indo para Jair Bolsonaro, porque acreditam que, então, tá, se não tem esse, então eu vou para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode ser capaz de derrotar Lula, né? Então, já que não há uma candidatura viável da terceira via. Essa negociação, que passa por federações, que passa por coligações com outros grupos, partidos, não tem uma data limite para acontecer a partir da qual esses eleitores vão ter migrado de uma forma definitiva para outro candidato? Sim, Sakamoto, eu concordo com você. Agora, dividiria em duas etapas. Claro que o eleitor vai cansando dessa expectativa, mas a grande parte do eleitorado brasileiro, de fato, ainda não mergulhou na rotina da eleição. A política tem um tempo, os entendimentos têm um tempo. Nós estamos ainda no time. Eu acho que final de maio é o limite para que possa ter, na primeira semana de junho, uma candidatura única que possa congregar forças, espaço de televisão, atenção da mídia nacional, para surgir e apresentar essa nova alternativa. Então, claro, o ideal é que nós tivéssemos isso construído, não foi possível até aqui, o PSDB saiu de um processo interno de disputa, o MDB só apresentou um candidato há pouco tempo, o próprio Sérgio Moro, só no final do ano passado, entrou na disputa. Então, essa construção ela vai se dar agora no momento que afunila-se o prazo da janela eleitoral, o período que a legislação permite trocas partidárias, e aí a gente possa, com a consolidação desse retrato no final de março, desenvolver abril e maio como um momento de construção de entendimento para essa candidatura que, de fato, entre no jogo de forma firme e gere a expectativa desse eleitor que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, que avalie a alternativa a ser apresentada. Desculpa engatar uma segunda pergunta, Diego, só para com o Bruno. Bruno, uma diferença nessa pesquisa Data 360 foi a inclusão do nome do governador Eduardo Leite junto aos presidenciáveis. Eduardo Leite ainda está no PSDB, né? Há um namoro público dele com o PSD. E o interessante é que quando ele entra, né, Moro perde 3 pontos, vai de 9 para 6, e Eduardo Leite aparece exatamente com esses 3 pontos à frente numericamente, apesar de que tecnicamente empatado com o governador João Dória. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Eduardo Leite, né, e a situação dentro do PSDB, porque mesmo com as prévias, tem muita gente no PSDB que defende que Dória dê lugar a Eduardo Leite por conta do seu desempenho até agora. Bom, primeiro, fica claro que quem mais forma quadro na política brasileira é o PSDB, né? Disputando todas as eleições de 1989 até hoje. Eu tive com o Eduardo no evento do PSDB em Porto Alegre no sábado, vamos juntos para São Paulo, depois eu não tive notícia dele 2 movimentos. Eu tinha tido uma conversa antes do evento de Porto Alegre e dizia, olha, Eduardo, o que nós estamos assistindo é que o PSD tem um candidato nesse momento que foi buscado nos quadros no Democratas, mas o presidente do PSDB está procurando um outro candidato que eventualmente substitua o candidato dele, que ainda não desistiu, mesmo quando ele já avisou que vai no segundo turno votar em Lula, ou seja, eventualmente a procura de um candidato no PSDB para substituir um candidato que ainda não desistiu, enquanto não anuncia-se o apoio a Lula no segundo turno, fora o fato de o Lula está pedindo ao PSD a vaga de vice para Geraldo Alckmin. Então, talvez quem tenha mais alternativa nesse jogo político seja o PSD. Mas o fato é que nós estamos na construção dessa candidatura única. O Eduardo é um grande quadro nacional, nós fizemos um processo de disputa interna, todos entraram de forma absolutamente facultativa no processo. As prévias fortaleceu nacionalmente o nome de Eduardo, que era um governador ainda pouco conhecido no Brasil, de um estado extremamente importante, e as prévias, o espaço do partido, a estrutura partidária e o apoio de importantes lideranças nacionais ajudaram a consolidar isso nacionalmente. É um ativo, vamos aguardar qual vai ser a posição de Eduardo. Enquanto isso, nós vamos seguir no que nós estamos fazendo. Tanto eu, quanto o presidente Luciano Bivar, o presidente Baleia Rossi, o presidente Roberto Frei, conversando em busca de construir uma federação maior ou critérios que nos permita
de forma concisa e com consenso, construir a escolha de um candidato no momento próprio, que o Moro possa vir para esse processo, que os demais candidatos possam se juntar a nós nisso, para apresentar uma alternativa real à sociedade. Presidente, e há alguma possibilidade de uma formação de chapa com Dória como vice, né? A gente sabe que, nesse momento, a maioria dos pré-candidatos prefere não se colocar dessa maneira, mas as conversas existem, né? Existe essa possibilidade, pelo menos, de que uma chapa seja formada e o PSDB abra mão da cabeça de chapa para ficar com a pré-candidatura, com a candidatura a vice? Diego, todos os nossos candidatos postos na mesa se colocam em situações igualitárias. Eu só tive posições de sentar na mesa com esses grandes partidos brasileiros, tendo a autorização do candidato que venceu as prévias de colocar o nome dele em condições igualitárias na mesa. Então, as condições, seja do candidato do União Brasil, seja de Simone Tebet, seja do governador João Dória, seja eventualmente a candidatura do Podemos, sentando na mesa, todos têm com absoluta humildade sentar e construir em condições igualitárias essa alternativa. O fato é que entre esses nomes construídos, possivelmente sai o candidato, sai a construção de uma chapa. Pode até surgir nomes em outros partidos fora, que não estejam postos na mesa e sejam apresentados pelos seus respectivos partidos. Então, o momento é de diálogo, de construção e com um prazo que realmente fica muito próximo agora de uma definição para que possa haver chance real de disputar com chances reais essa eleição. Diego, a gente tem um minutinho só para uma última pergunta rápida. À vontade. Bruno, em São Paulo, né, falando de São Paulo, o vice-governador Rodrigo Garcia, ele deve se alçar, é o candidato apontado pelo PSDB a disputar o Palácio dos Bandeirantes. E nos últimos tempos, né, o presidente Jair Bolsonaro tem feito campanha aberta para Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, para disputar o Palácio dos Bandeirantes também, e tem incluído partidos que se colocam apoiando o Rodrigo, né? O Tarcísio aliás, o Tarcísio tem tentado atrair esses partidos para perto de sua esfera, tentando reeditar no âmbito de São Paulo uma polarização que se espera no âmbito federal. Como é que estão essas negociações? Os partidos que apoiam o Rodrigo tão firmes ao lado, estão conseguindo construir essa aliança, ou o assédio por parte dos bolsonaristas tem sido muito grande? Olha, Sakamoto, São Paulo é o maior estado da federação, talvez o maior estado abaixo da linha do Equador do planeta, e tem uma característica, é um estado que todas as pesquisas se afastou, de modo geral, a população se afastou do bolsonarismo e tem uma reação muito grande ao petismo. O Rodrigo Garcia, na minha opinião, é da minha geração mais preparado executivo público do país, ele é vocacionado para a vida pública, tem estrada, experiência, a política o respeita, confia nele. Até aqui o arco de aliança é um arco muito consistente. Acho que o Rodrigo vai ter condições, assumindo o governo nas próximas semanas, de rapidamente ir consolidando sua posição, até de fato quando começar a televisão e rádio. Até aqui acho que o arco de alianças construídos em torno de Rodrigo Garcia, operado por ele mesmo, essa construção, tem sido muito robusto, e acho que vai se confirmar como o mais importante e o mais relevante quando as eleições começarem, porque já é hoje o maior arco de alianças dessa eleição estadual.